Pessoal, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui na nossa continuidade das entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Limoeiro e hoje recebendo a professora Roséjária Ramos presencialmente. A outra vez teve um imprevisto, a trabalho ela estava viajando, mas não pôde estar e hoje estamos aqui. E eu quero convidar você a fazer aí a sua contribuição. Compartilhe essa live, chame pessoas, porque eu tenho certeza também que será uma noite muito esclarecedora para você aí tirar suas dúvidas e enviar suas perguntas. Temos uma equipe aqui que vai receber as suas perguntas, vai passar para a gente e a gente vai poder estar interagindo com a professora. Antes de eu passar para ela aqui dar as boas-vindas e as considerações iniciais para você, eu quero falar aqui do currículo, né, da candidata Roséjária Ramos. Graduada em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco, com especialização em Planejamento Educacional pela UPE, bacharel em Filosofia pela UFPE e bacharel em Direito pelo Universo. Atuou como professora no Colégio Regina Coeli, fundando o primeiro grupo de teatro escolar, de onde saíram talentos como Miranda Santos e José Barbosa. Foi coordenadora pedagógica da Escola Cônigo Fernando Passos, criando o projeto Páscoa Solidária, vivenciado até os anos atuais. Estou rindo de leitura, hein, gente? Foi professora do curso, diante da professora aqui, ó. Foi professora do curso de magistério da Escola Cônigo Deusdedit, Vila Urucuba. Ingressou no Serviço Público Estadual como professora concursada em 88, iniciando suas atividades na extinta Escola Agostinho José dos Santos, onde trabalhava com alunos que faziam arte do grupo, atendido pelo Centro de Menores, sob orientação do padre Luiz Chequim. Posteriormente, atuou como professora do magistério do Ceru, professora Jandira de Andrade Lima, sendo selecionada por concurso para a função de educadora de apoio do magistério e tornando-se diretora da maior escola do Capibaribe, governador Miguel Arraes de Alencar. Como gestora do Ceru, criou talentos de projeto político-pedagógico, criou o projeto de preservação ambiental, trabalhando a temática do lixão de Limoeiro, a dengue e o rio Capibaribe, que se tornou em referência para o Prêmio Nacional de Gestão. Elaborou e concorreu à seleção nacional do Proinfo, sendo a primeira escola da região selecionada para receber o primeiro laboratório de informática, onde a Edersoft, empresa da cidade, foi contratada para a prestação do serviço. Implantou o ensino de música, flauta, para alunos dos anos iniciais, com o professor Pedro Mateus. Implantou o primeiro sistema de rádio-escola, com Veronildo Veras. Implantou a gestão participativa de pais, conselho escolar e o primeiro grêmio estudantil da escola pública em Pernambuco. Elaborou o projeto de construção da quadra coberta, conquistando a primeira quadra coberta da região, homenageando o professor José Nilton Queiroz. Restaurou a banda Fanfarra, homenageando o senhor José de Assis, senhor Cazuza. Criou a letra e música do hino da escola, com arranjo musical de Laurivan Barros e Pedro Mateus, e implantou as primeiras turmas para o ensino de alunos deficientes auditivos e intelectuais. Foi gestora da Escola Ginásio de Limoeiro, iniciando sua gestão em junho de 2009. Nesta escola, implantou o ensino médio, garantindo aos alunos permanecerem na escola após a conclusão do 9º ano. Tendo suas primeiras turmas do ensino médio funcionando em fevereiro de 2010, implantou o festival folclórico na antiga Casa de Show Metropolitã, trazendo para Limoeiro grandes referências culturais do estado de Pernambuco. Mestres Salustiano, Caboclinhos de Sete Flechas, Antúlio Madureira, Nação Zumbi, Daruê, Malungo e etc. Implantou o projeto Canta Limoeiro, homenageando o mestre Ariano Suassuna, que veio pela primeira vez a Limoeiro realizar a sua aula
espetáculo e falar sobre o brasão da nossa bandeira criada por ele. Conduziu o mestre Auriano Suassuna para conhecer o trabalho do Galpão das Artes, onde, na ocasião, o mesmo foi homenageado e autorizou o uso do texto A Incoerência de Ter Coragem para Ser Encenada. Resgatou a banda fanfarra da escola e conquistou o direito do uso do terreno da antiga cadeia pública para a construção do prédio próprio da escola, bem como a liberação dos recursos financeiros para a construção da escola. Atuou como gerente de projetos especiais na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, assumindo temporariamente a Superintendência de Planejamento e Avaliação da Secretaria de Educação do Estado. Nesta ocasião, conseguiu destravar os recursos para término da obra da construção da escola Ginásio de Limoeiro, que contemplou não só o prédio novo, mas também uma quadra coberta. Conseguiu incluir nos projetos do MEC as reformas das escolas Austro Costa e Sebastião de Vasconcelos Galvão, com extensão de melhorias físicas e as quadras. Exerceu a função de coordenadora executiva estadual do programa Fundes Escola, FNDE-MEC, intermediando a vinda dos membros em missão do Banco Mundial a Limoeiro, conseguindo ampliar, à época, a extensão do programa Dinheiro Direto na Escola para as escolas municipais de Limoeiro e da região. Naquela época, só era contemplados os municípios da região metropolitana e sertão. Foi membro da Comissão de Avaliação do Programa Emprego Jovem, Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco, coordenadora do Projeto Alvorada, MEC-FNDE, em Pernambuco, conselheira do Conselho do Polo Costa dos Arrecifes, Prodetur, delegada regional na exposição das metas prioritárias para o Plano Nacional de Educação, coordenadora regional do Curso de Novas Políticas Educacionais, o FBA, o World Bank, FNDE, e fez parte da coordenação pedagógica em escola integral do Estado de Pernambuco. Diretora pedagógica do Colégio Pentágono, sendo premiada como mulher de negócios, representando o município de Limoeiro pelo Sebrae Pernambuco e Nacional. Profissional coach, analista comportamental, especialista em PNL, pelo IBC e Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Atuou como dirigente municipal de educação de Limoeiro, recebendo o Prêmio Nacional como uma das 100 melhores secretárias de educação do país. Como secretária de Educação, implantou o sistema de avaliação e monitoramento interno para resolver os baixos resultados do IDEB alcançados no período de 2009 a 2012, tendo o relatório do ICE, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, apontado que a educação de Limoeiro estava estagnada, implantou o regimento disciplinar com criação dos conselhos disciplinares em cada escola, atuando em parceria com o Conselho Tutelar e Ministério Público, resolvendo vários conflitos e problemas de consumo de drogas. Implantou o plano de formação e capacitação de professores com o cadastro de professores formadores da própria rede. Implantou o sistema de acompanhamento dos alunos com deficiência, resgatando todos para frequentarem a escola, firmando projeto de parceria com as Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social, para diagnosticar todos e auxiliar as famílias a receberem o benefício junto ao INSS, além de outros projetos de caráter inovadores. Implantou o Prêmio Mozart Ramos, com reconhecimento e valorização dos profissionais da educação. Criou o projeto Malbatan, em parceria com a Delegacia de Polícia Civil de Limoeiro, Dr. Jane Rockefeller. Como secretária de Educação, respondeu pela presidência da Autarquia de Ensino Superior de Limoeiro no período 2013 a 2016, implantando o projeto de instalação de um transformador exclusivo para a FACAL, eliminando as frequentes quedas de energia. Implantou um novo espaço para a biblioteca acadêmica, implantou, através de projeto selecionado pelo MEC, um novo laboratório de informática da FACAL, implementou as ações do PROUP Pernambuco, com a inserção dos alunos dos cursos
de licenciatura da FACAL como monitores do reforço de língua portuguesa e matemática nas escolas municipais. Implantou o curso de Direito em 2015 e realização do primeiro Congresso Jurídico em 2016 com a presença Rosa e do renomado criminalista Roque de Brito. Atuou como consultor educacional no grupo JCPN, João Carlos Paes Mendonça, foi selecionada pela Fundação Lehman Novos Talentos e integra o grupo de especialistas em didática desta fundação. Atuou como instrutora no programa GEM, Gestão da Municipal, sendo selecionada pelo MEC, Ministério da Educação, e para treinar secretários municipais e equipes técnicas do Estado de Pernambuco em 2017. Palestrante e conferencista, assumiu diretoria sênior no grupo JCPM e é co-líder do Comitê de Educação do Grupo Mulheres do Brasil, que tem como líder nacional Luísa Trajano, Magazine Luiza, Núcleo Recife. Só faltou o curso de teologia. Isso. Professora, muito boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite. E fique à vontade para suas considerações iniciais. Boa noite, pastor Felipe, boa noite a todos os presentes, boa noite aos nossos internautas, agradecendo inicialmente a nova oportunidade de aqui estar debatendo com todo o povo de Limoeiro sobre as nossas propostas, nosso plano de governo, e dizer da minha grata satisfação de voltar a essa nossa terra. Eu digo que voltar à terra de Limoeiro sempre é, para mim, como voltar à casa da minha mãe. Eu digo que eu tenho duas mães. Uma mãe genética, biológica, que eu cuidei dela, tratei dela até os últimos instantes, e eu tenho a maior mãe, que é a nossa cidade. Nada nunca é melhor do que a gente voltar para a nossa terra. Às vezes, a vida nos coloca, como Jesus dizia, por caminhos, e nós temos que caminhar, porque nós temos missões a cumprir. Nós recebemos de Deus talentos, e esses talentos não podem ser enterrados. E quando as pessoas descobrem os nossos talentos, é nossa obrigação distribuir esses talentos para onde se precisa ir. E eu vou a cada lugar que me chama e realizo o meu trabalho da mesma forma que eu realizo na minha cidade. Mas sempre volto ao meu torrão querido, que é Limoeiro. Eu sempre retorno à minha cidade, cidade onde eu nasci na maternidade do Hospital José Fernandes Salsa. Meus pais não tinham plano de saúde, nem tinha dinheiro para pagar hospitais em Recife, que a maioria dos registros aí das pessoas que têm maiores condições sempre coloca até como staff, né? Nasceu Recife. Eu nasci em Limoeiro, na maternidade, com a parteira mais conhecida da cidade, que é a Maria Beata. Né? Maria Beata era uma grande parteira de Limoeiro que fazia os partos das mulheres. Então, eu tenho muito orgulho da minha cidade e aonde eu chego, eu sou conhecida como Rosa Jara de Limoeiro. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Ok. Lembrando que você pode participar dessa entrevista enviando suas perguntas, tá certo? Eles vão selecionar ali e no decorrer dessa entrevista a gente vai estar selecionando, pegando e fazendo a pergunta para a professora. Professora, a primeira pergunta que a gente sempre faz é uma pergunta, né, para todos os pré-candidatos. É uma coisa diferente um pastor fazer entrevista, né, com os pré-candidatos, mas, como a gente falou, cidadania e democracia para todos. Na sua opinião, qual a importância do trabalho evangélico, religioso para o município? Pastor, a religião, o próprio nome, ela diz que nos religa a Deus. Então, todos os segmentos religiosos, seja ele qual for, têm a tarefa maior de promover essa religação dos homens a Deus. Cada uma cumpre com a sua missão. Nós temos, quando a gente estuda a história, nós temos o período da reforma e da contra-reforma, onde se deu exatamente a perspectiva de um outro segmento religioso no mundo, que foi o protestantismo. O próprio nome protestantismo era protestar contra o que então existia. E é nesse caminho de protestar
que nós vamos construindo algo novo, buscando algo novo e nos aproximando cada vez mais dessa ligação com o divino. A tolerância religiosa hoje é entendida como algo essencialmente importante, sobretudo para que os países deixem de guerrear entre si. Então, a importância de uma religião, e sobretudo a religião evangélica, a parte do protestantismo, que se disseminou no Brasil, e em cada rincão a gente encontra aqueles segmentos ali colocados. Existem várias igrejas, portanto, dentro de um mesmo segmento, o protestantismo. E isso existe exatamente porque existe a necessidade das diversidades do pensar, não da inimizade, não na criação de muros e barreiras, mas na possibilidade de construir discussões novas. Contudo, todas elas, seja o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, se religando a um divino. E isso, como eu fui professora de religião e sou teóloga também, pelo Instituto de Teologia do Recife, ali nos Coelhos, a gente percebe a necessidade de cada vez mais buscarmos esses princípios religiosos para que a população, dentro dessa visão pragmática, política, crítica, analítica, perceba que Deus opera em nós, seres humanos. As pessoas, às vezes, confundem muito o que é ódio e o que é ira. Deus permite a ira. A ira é um sentimento positivo. O Antigo Testamento traz várias histórias que provam a ira de Deus sobre os homens, quando os homens erravam. A ira da nossa mãe. A nossa mãe sente ira, não sente ódio dos filhos. Ela sente ira. A gente sente ira para corrigir o erro. Eu sinto ira dentro de mim. E as pessoas confundem a ira com o ódio. A ira faz com que a gente advirta, chame a atenção, coloque o dedo em riste. Não é prepotência, é a ira para a condução do que é correto. E a população, muitas vezes, sofre as consequências dessa ira divina por desobediência aos princípios da lei de Deus. A todos os momentos nós percebemos isso. O que nós estamos vivendo na atualidade, de onde provém o coronavírus, essa pandemia que tomou conta do mundo, o que nós humanos fizemos? Fizemos muita coisa indevida, desobedecemos muito as leis de Deus, separamos muito os homens, dos irmãos. E aí vem a ira. E a ira de Deus não é com ódio, mas é com o princípio da redenção. Porque quando a gente não salva pelo amor, a gente salva pela dor. Então eu acho importantíssimo esse trabalho, dentro dessa visão da religião, religar os homens dentro da real situação social atual, política, contextualizada, para buscar o conhecimento e essa religação, porque não se dará religação com o divino se a gente não tratar a olho nu das grandes mazelas sociais que ainda atingem a nossa sociedade. Não pode ir para a igreja rezar e depois fazer tudo errado, como dizia Odair José. Não pode pregar algo e esquecer que tem um faminto na serra, que tem um desempregado, que tem alguém sendo negado uma vaga nos hospitais, dos postos de saúde sem o tratamento devido, com os medicamentos. Então, isso não pode. Então, como é que eu vou pensar uma religião me religando a Deus se eu não trato das questões políticas e sociais que são dos homens? E por ser dos homens, é divina. Ok. Nós temos uma pergunta aqui, mais uma pergunta para a senhora. E uma pergunta foi feita pelo Assis, que diz assim: a senhora sendo eleita, qual proposta inovadora traria para o nosso município? E em qual área administrativa seria essa inovação?
Eu vou responder a Assis o seguinte. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, porque eu vim de classe social baixa. Minha mãe, eu estava falando ali para as meninas, minha mãe era da zona rural, de Ribeiro do Mel, chamado Sítio Batatã, e casou com meu pai, que era funcionário público federal do IBGE, Paulo da Estatística. Eu sou muito boa em gráficos, em números, porque meu pai me ensinava, eu era apaixonada quando eu via meu pai com aquelas planilhas. O comércio de Limoeiro, a indústria era muito forte. E eu percebi que o inovador, a mudança, ela só pode acontecer de baixo para cima. Não adianta você pensar coisas, sabe, no espaço de cima, sem ter a estrutura base. Então, às vezes, eu posso dizer que tenho tal plano para executar e todo mundo, uau, que fantástico, que maravilhoso, e encantar os ouvidos e os olhos das pessoas. Mas de onde eu tenho dinheiro para fazer aquilo? Então, naquele momento, eu empolgo. Mas, na hora da prática, é por isso que a Fundação Getúlio Vargas, quando fez uma pesquisa recente aí no Brasil, disse que 90% da população, quando pergunta assim, qual é a classe mais desacreditada no país? Qual é, pastor? Fala a verdade. A política. A política. Por quê? Porque estão acostumados a pensar coisas mirabolantes, mas na hora da execução, não pode, mas prometeu. Então eu digo para Assis o seguinte, é fazer o melhor que se pode naquilo que se tem. O melhor que se pode naquilo que se tem. E o que aquele Limoeiro tem. Primeira coisa que a gente tem que corrigir na nossa cidade, e não é de agora. Eu não posso pensar numa cidade de desenvolvimento sustentável se eu gasto mais do que eu recebo, do que eu arrecado. O senhor é da igreja. O senhor só faz esse estudo aqui com as economias que sobram, porque existem outros compromissos. Então, primeiro cuida dos compromissos e depois ver o que é que pode fazer a mais. As pessoas fazem exatamente o contrário. Gastam e depois fica com a conta. Agora, quem paga essa conta? O cidadão limoeirense, ano a ano. Os dados do IBGE estão no meu plano de governo. 2017 foi o último censo que eles fazem, não fazem todos os anos, e apresentava que a receita do município era cerca de 106 milhões, e o município devia 146, quer dizer, mais de 30 milhões a mais de despesa. Onde fica essa conta para resgate? De um governo para outro, de um governo para outro. E a bola de neve vai aumentando, e a bola de neve vai aumentando. E o povo vai se enforcando. Então, o que a gente vai corrigir? É a gestão, começa por aí. Um bom planejamento fiscal e financeiro do município. Como é que a gente rege a nossa casa? Quanto eu ganho no final do mês? Quais as despesas que eu tenho? O que sobra e o que é que eu vou fazer com essa sobra? E atrás de outros implementos. Então, o princípio maior é cuidar do que deve ser cuidado e que não foi cuidado. Se você pegar todos os dados do censo do IBGE, é muito simples. Vai lá no Google, coloque IBGE, busque o censo e pesquise 10 anos para trás, 10 anos para frente, faça isso e você vai ver que sempre fica uma continha para o povo pagar. Uma continha para o povo pagar, porque é muito bom, pastor, administrar o público. Eu saio, o débito fica. Com o senhor não é assim, comigo não é assim. Eu tenho empresa, eu tenho que pagar mensalmente as contas da minha empresa. Não é ninguém que vai pagar. Mas o político quer deixar a conta para o outro pagar. E nisso ninguém se responsabiliza e o município não cresce. Então, cuidar disso é o primeiro ponto. Depois, quando se fala, Assis, em inovação, eu vou dizer para você que a primeira coisa de inovar é estabelecer diretrizes e valores de gestão, que a gente não vê
político definir diretrizes e valores de gestão. E o que significa definir diretrizes e valores de gestão? É dizer como vai ser sua gestão pública, ela vai ser fundamentada em quê? E como você vai aplicar isso? A nossa gestão pública vai estar fundamentada nas bases sólidas da modernização e, sobretudo, na profissionalização do serviço público. Como assim, profissionalização do serviço público? Fazer com que o serviço público cada vez mais seja fluido. O que é ser mais fluido? Mais eficiente, mais eficaz. Às vezes eu tenho fama de durona, porque o serviço público do Brasil todo, eu não estou mentindo, são pesquisas, diz que o serviço público do Brasil é um dos piores do mundo, porque a máquina é engessada. E por que a máquina é engessada? Eu não sou contra a efetividade do serviço público, o servidor ser efetivado por concurso, não sou. Mas o efetivo não pode se dar ao direito de, porque eu estou ali, ninguém mexe comigo, ninguém me tira, eu vou fazer o que eu quero. Ele tem que se subordinar às instituições, porque são elas que te pagam. Então, o que é que acontecia? Muitas vezes, na instituição, chega uma mãe, diz assim, você está com o computador ali, as pastas dos alunos todas ali, só é você abrir a gaveta, tirar, você tem por ano. Eu preciso de uma declaração, às vezes vem do interior, da zona rural, com dificuldade, deixa a filha em casa, deixa a comida para fazer. Eu preciso de uma declaração para levar para o INSS, para a Previdência. Me dê seu nome. Como é o nome do seu filho? Qual é a série? Venha daqui a 15 dias para uma declaração. Se eu escuto isso, eu digo, como? Não. Abra a pasta agora e faça a declaração agora, porque a declaração é padrão. Declaro para os devidos fins que fulano de tal, mãe de fulano de tal, nascido no dia tal. O que é que isso tem para fazer? Levar 15 dias para aquela mãe voltar? Então, só pode Rosa Jara ser durona. Agora, servidor público responsável, competente, honesto, não vai ter o que dizer de mim. Desafio. Não vai ter o que dizer. Então, implementar essa profissionalização do serviço público baseada no mérito para concessão a cargos públicos. Pela primeira vez na história de Limoeiro, caso nós, ele pergunta se eu ganhar, né? Caso nós cheguemos lá, nós vamos implementar a questão da meritocracia, mas não tão só isso. Nós não vamos, todo mundo pergunta assim, quem vai ser seu secretariado? Está no plano. Segmentos, é como a Procuradoria-Geral da União faz, é como o Ministério Público Federal faz, é como o Supremo Tribunal Federal faz. Lista tríplice. O segmento da saúde, o segmento da educação, o segmento de cada área, me manda, me envia, eles se reúnam, discutam entre si, e analise os perfis dos seus servidores e mande para mim 3 nomes com os currículos, com as defesas daqueles nomes. E será validado pela gestão o nome saído da classe e da categoria. Eu assubirei, se caso chegar em janeiro de 2021, provavelmente sem secretários, com equipe provisória, para que possa fazer os segmentos discutirem e nos enviarem os nomes de lista tríplice para serem placados, para a gente valorizar o servidor público da casa, prata da casa, que desempenha um bom trabalho, independente de cores partidárias, independente de ideologia partidária, porque todo mundo fala assim, eu não vou perseguir, eu não sei o quê, da boca para fora. Eu entrei em 2013 como secretária de Educação, todo mundo pensou assim, Rosa Jara vai trazer... Eu tive autonomia, perguntaram. Teve outras secretarias que trouxeram não sei quantas pessoas de fora, de Nazaré da Mata, não sei de onde. Pergunta se na minha secretaria Educação teve isso. Me deram autonomia, eu disse, não, eu quero conhecer o grupo. Entrei, passei uma semana reunindo, chamando, você... O que é que você faz?
Aí eu só mudei o time. Às vezes você está jogando de goleiro, mas você é zagueiro. Aí eu dizia, está no lugar errado. Aí eu fiz as acomodações, mantive todo mundo, não trouxe ninguém de fora. Desafio dizer que eu mudei, eu trouxe alguém de fora, era tudo prata da casa, servidor da educação. Não procurei saber em que cor voltou. Não me diz respeito, eu queria o profissional. E também, nunca, em todos os cargos que eu assumi, que tinha a tutela até de indicar um irmão, um primo, nunca empreguei um parente em cargo público durante minhas gestões, em qualquer instância, estadual, federal, municipal, nem para motorista. Eu lembro que meu irmão, que é vendedor, ele passou um período desempregado e mamãe olhava para mim, nem olhe para mim. Não olhe para mim, essa coisa não me peça. Eu prefiro dar do meu do que dar emprego. E eu via muitas pessoas, você é besta, rapaz. Bota teu irmão na autarquia. Não, de jeito nenhum. Ele vai ganhar com o suor dele lá fora. Eu não vou fazer isso, não. Desafio. Hoje, a gente sempre vê, entra um, bota não sei quantos parentes e aderentes, né? Só não bota os animais, mas, né, sem comentários. Nós vamos ter uma gestão de resultados para aumentar o comprometimento do servidor público. O que foi que eu fazia? Eu só tenho fama de durona porque um técnico de futebol, se o técnico de futebol ficar sentado no banco e deixar o time para lá, o que é que acontece? Perde o jogo, né? Você já viu o técnico bom não gritar um palavrão? Técnico bom, dizem que bezerro bom é o que grita, né? Técnico bom é o que grita, a torcida vibra. Eita, técnico, porque ele está lá. Você quer? Acerta a bola! E o time ganha. Porque ele quer tirar o melhor que há dentro do jogador. E quando termina, o jogador vai para onde? Corre para quem? Para o técnico. Agradecendo. Então, na realidade, a gente tem que profissionalizar isso. Incentivo à participação popular, com a criação do Conselho de Controle Social para acompanhamento de todas as contas do município. Eu fui a primeira gestora de Pernambuco, na gestão de Miguel Arraes. Miguel Arraes passou do exílio, voltou e se candidatou a governador. Ganhou. Assumi a gestão da professora Jandira de Andrade Lima, e fui a primeira escola do estado de Pernambuco, que a gestão de Miguel Arraes tinha essa visão de participação popular, que criou o primeiro grêmio estudantil com a participação dos alunos. Os alunos discutiam, tinha reunião, dizia... Criei o primeiro Conselho de Pais de Pernambuco. Criei o primeiro controle de fiscalização financeira. Naquela época, nós não tínhamos unidade executora. A unidade executora já foi no final da segunda gestão de Miguel Arraes. Vinha uma merrequinha para a gente administrar. Hoje as escolas recebem do FNDE, do Recursos Federais, parcelas mensais para seu custo, compra de material, custeio. Naquela época tinha isso não. E aí a gente prestava contas e eu tinha um conselho formado por seu Severiano, que era um militar. Acho que ele mora em São Lourenço hoje, os filhos todos formados, engenheiros e tal. Marta Ramos, da Gerência Regional Vale do Capibaribe, Sandra Fragoso, pessoas idôneas, honestas. A gente apresentava todo o histórico, tinha representante de alunos, representante de pais, representante da comunidade, representante de professor, de todo segmento, para validar a prestação de contas. Até hoje, pastor, mamãe dizia, essa menina gosta de papel. Eu tenho, sabe quantas caixas? 10 caixas, daquelas grandes, todas de papéis. São meus arquivos particulares, porque um dia que disser roubou, vai ter que provar, neguinho.
que eu tiro as cópias, porque falar se fala muito, as cópias das atas e das prestações de contas e todas aprovadas no Tribunal de Contas. Por exemplo, espalharam, Rosejara isso, tem processo disso, mandei tirar, fui a primeira candidata que mandei tirar as certidões, todas negativadas, ficha limpa. Quer dizer, como é que fica a credibilidade dessas pessoas? É desejar o mal, é querer macular uma imagem de uma profissional que trabalhou 30 anos dentro da cidade, só fazendo crescer, trazendo empreendimento para dentro da cidade. Eu faço inovação todos os dias. Eu fui filha de mulher pobre, como eu estou dizendo aqui, juntei minhas pratinhas e construí um negócio para dar emprego aos limoeirenses. Quem vê isso aqui? Quem vê alguém criar? Eu tenho minha vida própria. Eu hoje, graças a Deus, me dou ao privilégio de ser contratada por grupos grandes, mas eu mantenho minha empresa, mesmo em pandemia, me sacrifico, mas a gente honra os compromissos. A gente tem honrado os compromissos. E eu emprego 30 pessoas. É muito bom só querer prefeitura. O que você investiu na cidade? Tem gente que nem uma bodeguinha botou, não sabe nem o que é empreender e quer discutir empreendedorismo. Não sabe o que é tributo. Não sabe o que é manter uma empresa com a carga tributária pesada que o Brasil tem. Não sabe o que é ser comerciante de uma loja, né, para manter o emprego das pessoas, para gerar emprego dentro do município, mas quer trazer inovações. Como? Inovações eu faço quando eu criei um plano dentro de uma escola privada de resgate, de preservação ambiental. Tony sabe disso. Transformar lixo em luxo. Mostrar que lixo rende, não é fala. Todo mundo fala bonito, né? O lixo tem valor, é rentável. Mas o que você fez para provar isso? Eu fiz. Nós recolhemos mais de 3.000 toneladas de óleo de frituras de dentro do município de Limoeiro e entregamos para a Asa Indústria e revertemos os recursos para o IMIP, para tratamento de câncer das crianças. Nós recolhemos pilhas e entregamos para outra instituição e fomos para a ACD entregar o valor. Nós colaboramos na compra de ressonância do IMIP para tratamento das crianças com microcefalia. Foi a única entidade dentro de Limoeiro que fez essa contribuição. Quando surgiu os primeiros casos de crianças com microcefalia. Então, todo mundo fala e o fazer. Começa com F também. Isso é implementar. Se eu, por onde passei, deixei legado com inovações, eu sempre dizia, de um limão, eu faço uma limonada. Por isso que eu sou de Limoeiro. Gosto de Limoeiro porque tem limão. Quer dizer, não tem, né? Terá. Comigo terá limão. E aí, plantamos árvores, ensinamos as pessoas a reciclar lixo, a mostrar que era importante. Isso é inovação. Então, inovar é fazer o melhor que você pode naquilo que você tem. Não adianta dizer, eu vou trazer indústrias. Primeiro eu tenho que ver as condições reais que o município tem. Ora, o Brasil está numa profunda recessão econômica, não porque está mal administrado, mas porque o mundo está passando por um processo de pandemia que impacta na economia de todos os países do mundo, onde os países precisam abrir mão de sua poupança interna, dos seus recursos, para manter a população com alguma condição mínima de vida. Como? Com o auxílio emergencial, que era R$600, passou a ser 300, com a compra de cestas básicas e mandando para os estados e municípios distribuírem, com a injetada de recursos nos municípios extra para combate à pandemia, veio para a Secretaria de Saúde, né? Todos os municípios receberam. Então, abre mão dessa poupança interna que vai faltar no futuro. Porque para resgatar isso, Paulo Guedes está certo, para resgatar isso vai levar tempo. Então, como é que eu vou falar em desenvolvimento sem olhar o produto interno bruto como vai estar? Como vai estar a economia em 2021, onde
70% das escolas privadas vão decretar falência. Nós estamos no mês de setembro. Desde março, 17 de março, que as escolas estão sem aula. Então, você fala o que quiser. Vinícius de Moraes encantava as moçolas da época com suas canções, seus poemas, suas cantigas de amor. Os políticos sabem encantar. Tratar a realidade é mostrar como 2 mais 2 são 4. Todo mundo diz, vou fazer isso, vou atrás de fulano, cada um que traga uma bagatela de deputados. Agora estou dizendo, por que você está sozinha? Ora, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que diz isso aí, 90%. Se eu trago 4, 5 deputados para dentro da cidade, eu vou ter compromisso de repor isso aí. Não há barganha. Tu me dá isso e eu te dou isso em troca. Eu só quis o partido. E quero o que é direito, que é o fundo partidário. Que é legítimo, que é legal. Se é imoral, mas é lei. Eu não vou negar, eu sou pobre, não posso desfazer do meu trabalho, do meu recurso, para fazer politicagem. Eu não vou fazer assistencialismo, eu vou dar assistência, como sempre dei assistência. Desde que me entendi de gente, que eu aprendi com a minha mãe a dar assistência, e não a fazer assistencialismo. Matar a fome de uma pessoa não é dar uma cesta básica, isso é assistencialismo. Dar assistência é dar dignidade. É apoiar, é instruir, é ver as condições, é os direitos das pessoas. Então, eu não me intimido de estar só. Eu tenho um partido e vou, na hora certa, solicitar aos membros do partido o apoio legítimo, legal, de direito, mas eu não vou barganhar. E tem o meu Deus, e tem o povo. O povo está na hora de escolher. Né? Se querem políticos, escolham os políticos e depois enfrentem hoje. Né? Uma cidade totalmente fatiada, que esses políticos chegam só nesse período, tira foto, faz a campanha e depois somem, desaparecem e voltam daqui a um ano, que vai ter eleição para deputados, vai estar tudo aqui de novo. E vai estar cobrando, me dá a parte que tu me deve desse latifúndio. Né? Então, isso é inovação. É não fazer igual ao que todo mundo faz. É fazer diferente. É difícil? Muito difícil. Estou enfrentando muitas dificuldades, até dentro do meu próprio grupo. Porque as pessoas são viciadas. Pregam uma coisa e fazem outra. Pregam... Não combate a corrupção, mas depois está pelo telefone, barganhando, cesta básica com não sei quem, e entregando para o povo às escondidas. Aí eu reclamo, aí acha ruim. Ora, eu não fui da casa de ninguém, eu não me comprometi com ninguém de dizer, vou te pagar tanto. Eu disse, meu lema é esse, não saio no período de pandemia, e não saio antes da lei eleitoral permitir, não saio. Eu vou cumprir a lei na íntegra. Eu não estou com fome de poder. Eu não estou com ganância de poder. Eu estou para fazer a política e mostrar que política é possível fazer. Se vou ganhar ou não, a escolha é do povo. Agora, amanhã o povo não vai ter justificativa para dizer que todo mundo faz parte do mesmo saco. Teve quem fez diferente, ou pelo menos tentou fazer diferente. A escolha é de cada um. Então, Assis, isso é inovar. É fazer exatamente esse confronto dos padrões atuais para novos padrões, para novas vivências. Perfeita eu não sou. Tenho meus erros. Tenho as minhas fragilidades, mas tenho
a minha condição pública que me atesta. Eu comecei a trabalhar, pastor, com 16 anos de idade. E daí não parei mais. Mas eu digo que comecei a trabalhar logo cedinho, porque eu morava na Avenida Santo Antônio, e aquele beco que leva para a igreja matriz não era calçada, a delegacia era em frente. Eu corria para a igreja. Tinha os 3 padres, Padre Jorge, Padre Luiz, Padre Afonso. A empregada da casa paroquial chamava-se Rosa. E eu pequenininha, aí o padre dizia, sabia das condições que a gente tinha, né? Quer ajudar? Eu disse, quero. Vai passar um pano na igreja. Aí eu passava o pano na igreja todinha, no altar. Depois arrumava o quarto de Padre Luiz, que era lá em cima. Trocava, Rosa dizia, traga os lençóis sujos para eu lavar. Passa o pano, me orientava, me ensinava. Fazia tudo isso. Nunca tive vergonha de fazer isso. Se hoje visto uma roupa de grife, ou dirijo um carrão, mas foi tudo, suor do rosto. Ia para a igreja, quantas vezes Dona Isaura Duarte, tantas outras senhorinhas da congregação da Pia União, me via pequenininha, passando pano, botando óleo nos bancos. Aí os padres, no final da semana, diziam, leve para sua mãe. Que mamãe tinha 6 filhos para dar de comer. E eu descia nas carreiras para dar tempo de mamãe ir para a feira para comprar alguma coisa para dentro de casa. Então, eu aprendi no trabalho a fazer a minha escada. E quem nasce para o trabalho não tem vergonha e nem tem medo de desafios. Eu não fui filhinha de papai. Eu não fui estudar em Recife porque meus pais tinham condições de bancar um apartamento para mim. Não. Eu trabalhava e de noite eu saía na 1002. E com muito orgulho, para voltar, a gente voltar no Bacurau, era 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Eles tomavam conta de mim. Mas 3 grandes figuras que cresceram dentro de Limoeiro e que avançaram no serviço, cada um na sua área. Ronenberg, que hoje é juiz. Renato, que era do Banco do Brasil, hoje está no Banco Central em Brasília. E eu, Rosejara, a professora. Um fazia economia, o outro fazia direito e eu fazia filosofia. Eles me esperavam, a gente pegava os ônibus, porque eles me protegiam e a gente voltava junto. Crescemos no trabalho e no estudo. Renato já trabalhava, filho de Dona Maria do Carmo, ali na Rua Santa Cruz. Ronenberg, filho de Dona Betinha, e eu, filho de Dona Irene. Isso é a história da grande maioria dos jovens de Limoeiro, que não são bancados por papai e mamãe, mas que estão aqui ralando e indo todo dia e voltando, nos ônibus imprensados, mas para se aventurar e se arvorar, a desenvolver e a crescer e a apostar no seu sonho. Foi o que eu fiz. Então, minha história é inovadora. E é essa inovação que eu trago a CIT, em cada ato, em cada pisada, em cada ação, em cada palavra, em cada história. Inovação é deixar legado. Por onde eu passo, eu deixo a semente. Quer seja em Limoeiro, quer seja em Recife, quer seja em Sergipe, seja em São Paulo, eu deixo uma sementinha de reconhecimento e de parabenização pelo trabalho. Isso é inovação. Isso é mostrar que é possível o filho da faxineira, da empregada doméstica, da lavadeira, chegar lá. Porque se eu fui capaz, qualquer um é. Estar bom no bom é muito fácil. Ter alguém que banque seus estudos, ter uma empregada para lavar sua roupa, fazer sua alimentação, num apartamento em Recife, nas escolas, fazer o cursinho que você quer, é muito bom. Não faz mais do que uma obrigação ter o título de doutor. Agora, o filho de uma empregada ou de alguém que vem lá de baixo se transformar
num doutor, é a mesma coisa, né? Doutor, doutor. Mas o caminho é diferente. E a história, com certeza, também será diferente. Ok. Temos alguma pergunta aí? Tem não aqui? Essa pergunta foi lançada pelo privado. E essa primeira pergunta aí do Assis, a senhora respondeu aqui quase que todas as perguntas que tinha aqui. Porque a próxima pergunta era, sendo eleita, que tipo de estratégia utilizaria para a escolha do secretariado, visando que essa escolha pode lhe beneficiar ou não? Exatamente, eu já respondi e vou reforçar. Mas, para reforçar, eu vou mostrar, eu já entreguei ao pastor, mostra aí, pastor. Está aqui. Pronto. O plano de governo, ele foi transformado em mini planos, está aí. Tudo que está nesse está ali. E eu quero dizer para vocês que nós tivemos, nunca houve isso em toda a história de Limoeiro. Foi registrado em cartório, registro de autoria. Está aqui registrado, registro do cartório, a cópia está aí, né? O que significa isso? Que todas as ideias poderão ser cobradas futuramente, né? É o copyright. Então, está aqui o nosso plano registrado. O que eu digo aqui, eu tenho a obrigação de cumprir. E vou reforçar. Os segmentos, porque eu fui funcionária pública e sei como é importante que o segmento acredite na sua liderança. Respeite a sua liderança. Senão, você dá uma ordem aqui, quando você dá as costas, ele não te respeita. Desfaz tudo o que você fez. Então, tem que ter identificação. Então, quem vai escolher é o servidor público. Ele vai me enviar 3 nomes em lista tríplice. E desta lista sairá o secretário que prestará contas mensal ao seu segmento. E o segmento vai avaliar. Se der certo, beleza. Se não der certo, substitui pelo segundo da lista. E assim sucessivamente. Esse é um compromisso porque eu sei o que é ser servidor público. Nós temos muitas pessoas de excelência dentro da cidade para serem valorizadas, dentro das repartições públicas, para serem estimuladas. Quer ver uma coisa que desestimula demais o servidor público? É aquele camarada que faz o serviço, mas vem outro, por indicação política, que não sabe fazer o serviço que ele fez, se beneficia do serviço dele, que ele está subalterno, e ganha as homenagens, os louros. Isso é uma agressão, é um estupro ao servidor público. Porque ele é quem faz. Aí chega uma belezinha, que tem transporte todo dia com o motorista para levar a trazer, levar a trazer, levar a trazer. Mas quem faz o serviço é o servidor público, e o outro ganha o seu salário lá em cima, e ainda tem transporte gratuito com o motorista, a hora que quiser, para levar e trazer. Isso é um desrespeito ao servidor público. Então, servidor público tem que apoiar servidor público e tem que reconhecer o mérito de quem deve estar nas respectivas funções. Ok. Então, a senhora sendo eleita, em janeiro, a senhora convocaria a população para uma auditoria fiscal? Com certeza. Absoluta, está aqui. Aqui a gente também tem como inovação que a gente vai criar um conselho suprapartidário de fiscalização. Olha o desafio. Suprapartidário de todos os partidos. Conforme prevê a lei de responsabilidade fiscal. Está lá na lei. A lei é de quantos anos? Quantos anos tem a lei, pastor? Ninguém fez esse controle, mas está lá na lei. Qual é o medo de fazer? Então, nós vamos criar, está aqui, o Conselho Municipal de Fiscalização Suprapartidário dos moldes previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal para viabilizar o êxito na aplicação dos recursos e da gestão. O olho do dono é quem engorda o gado. Então, se o dinheiro é público, é a população que tem que acompanhar. Ok. Professora, nós temos 5 minutos
para o fim da nossa entrevista. Eu queria que a senhora direcionasse aí aos internautas, lançasse a sua mensagem final, suas considerações finais para cada um deles. Eu quero agradecer a atenção de todos, agradecer ao nosso Deus maior, primeiramente a oportunidade de estar viva, estarmos vivos, estarmos aqui nesse momento, nessa hora, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, não é? Então, o dono da vida é Deus que nos dá. Então, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, partilhando essas ideias, que é o que fica na nossa vida. Agradecer a quem ouviu, a quem prestou atenção, e dizer que estou nessa luta, nessa disputa, para fazer com que haja não polarização, mas haja aprofundamento nas questões mais necessárias para o povo enxergar, discutir e saber escolher. Nós estamos no mês de setembro, mês em que se dá a independência do Brasil. No dia 2 de setembro, Maria Leopoldina foi quem assinou a ordem de independência do Brasil e disse para Dom Pedro: vai lá no Riacho do Ipiranga e dá o grito. Ela mandou. E ele disse: independência ou morte. E Margaret Thatcher, que a primeira-ministra da Inglaterra, ela dizia assim, com todo respeito, viu, pastor? Ela dizia: se você quiser que alguém diga alguma coisa, peça a um homem, ele vai dizer. Mas se você quiser que alguém faça alguma coisa, peça a uma mulher, porque ela vai fazer. E tem outra coisa bem interessante nessa setembro para a gente discutir. A Lei Áurea. Foi em maio, mas é importante discutir a presença da Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela não tinha o poder de legislar. Mas um dia que a corte real foi para Portugal, ela pegou a pena e fez a lei da abolição da escravatura em um dia. A gente vê vices, gestores, assumir sentar na cadeira 30 dias, porque o prefeito viajou para a Europa. Viajou, estava fora, 30 dias. Sentou na cadeira, viu, ouviu, caneta na mão com o poder legal, porque o prefeito estava fora do país. Caneta na mão, para botar abaixo, ou para criar, ou para denunciar. Calado. Calado. Fez nada. Por que não deu uma de Princesa Isabel? Fosse eu que sentasse na cadeira por um dia, o cancão ia piar. E aí, passa, o prefeito vem, fotos e mais fotos, camarão, uísque, tudo legal, tudo jóia. 2 meses depois, rompimento, não renúncia. Ora, se eu vi que estava tudo errado, por uma dignidade, o que era que eu faria? Renuncie, não concordo. Romper é se manter no poder. Renunciar é dizer, basta, não quero participar disto. Então, saiba interpretar as verdades das coisas. Um grande abraço, Deus nos abençoe. Estou para contribuir na discussão, só isso. O destino a Deus pertence. Caminhando eu vou. E falando eu vou. No tempo certo, Rosejara não foi para a zona rural, meus queridos cidadãos da zona rural, é porque a lei não permite. Quem está fazendo isso está desrespeitando lei eleitoral. A campanha só começa a partir do dia 1 de outubro. Eu vou respeitar na íntegra a lei. Porque quem não respeita a lei eleitoral, não respeita a lei fiscal, financeira, nenhum tipo de lei, e muito menos respeita você. Ok, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês aí que esteve conosco nessa terceira entrevista da série de candidatos à Prefeitura de Limoeiro. Hoje com a professora, agradeço, professora, mais uma vez, pelo convite, tá certo? E cidadania, democracia para todos. Que Deus guarde a nossa casa, guarde as nossas famílias, guarde a nossa cidade. E desejo, professora, boa sorte, né? E quem sabe, Limoeiro pode ter uma primeira mulher na... Pode, mas já valeu. Vou fazer fita música de chiclete com banana.
Então, diga que valeu o nosso amor, valeu demais. Então, já valeu. É lindo. Então, a história é bonita porque o desafio é importante, a bravura é importante, a disputa é bonita e já valeu, já está valendo. Dê no que der, para mim, já está valendo. Obrigada. Ok. Amanhã você pode acompanhar na íntegra, tá certo? Essa entrevista no nosso canal do YouTube, MJC Limoeiro. Um grande abraço. De hoje a 8, nós vamos estar aqui com o último pré-candidato, Marcelo Mota, com a gente também nesse encerramento da série de entrevistas. Boa noite, que Deus abençoe a todos.